Você já fez tudo o que disseram para fazer. Acordou cedo, escreveu no diário de gratidão. Repetiu as afirmações na frente do espelho, colou fotos no mural de visualização. Agradeceu pela casa que ainda não tem, pelo carro que ainda não chegou. Pela liberdade financeira que continua sendo uma promessa distante no horizonte. E mesmo assim, quando você abre o aplicativo do banco, o número continua sendo o mesmo. Ou pior, diminuiu. Então você pensa, eu não estou fazendo direito. Preciso ser mais grato. Preciso vibrar mais alto. Preciso acreditar mais. E tenta de novo. Esse ciclo tem um nome. E hoje, neste vagão, vamos de download juntos, porque o problema não é a sua fé. O problema é que alguém te vendeu metade da equação e fingiu que era a coisa inteira. Antes de continuar, preciso te pedir algo importante. Se você chegou a este episódio sem ter assistido os vídeos anteriores desta megasérie, especialmente os episódios sobre identidade, o gap vibracional e o motivo pelo qual sua realidade não muda mesmo quando você tenta menos, por favor, volte e assista. Não é protocolo, é estrutura. Cada episódio foi construído sobre o anterior. E o que vamos abrir hoje só faz sentido completo se você tiver as camadas anteriores no corpo. Elas estão aqui no canal, e os outros pensadores que já apareceram nesta jornada vão reaparecer hoje com novos ângulos. Esta é uma viagem, não um destino isolado. Dito isso, vamos entrar. Imagine que a gratidão é uma ferramenta. Uma ferramenta real, legítima, com fundamento científico e espiritual. Ninguém aqui vai dizer que gratidão é bobagem menos, porque não é. Mas imagine que essa ferramenta é um martelo, e alguém te deu um martelo e disse, com isso você constrói qualquer coisa, e você foi lá, cheio de fé, e tentou usar o martelo para parafusar um parafuso na parede, tentou de novo. E de novo. E o parafuso não entrou, e você concluiu que o problema era você, que você não sabia usar o martelo direito, que sua gratidão não era suficientemente pura, que você tinha algum bloqueio escondido que precisava ser curado antes de merecer o resultado. O problema não era você. Era que você precisava de uma chave de fenda e ninguém te contou. Hoje vamos falar sobre o que está faltando. E não é mais esforço, não é mais gratidão. Não é mais fé, é compreensão. Alan Watts tinha uma frase que eu preciso que você ouça agora, no início desta conversa, antes de qualquer outra coisa. Ele dizia que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando melhorar a si mesma como se fosse possível apertar a própria mão. Há um paradoxo fundamental em qualquer prática de autodesenvolvimento. Quanto mais você força, mais você confirma para o seu sistema nervoso que o estado atual não é suficiente. E um sistema nervoso que opera a partir da insuficiência não consegue criar abundância, não importa quantas afirmações você repita. Isso não é filosofia abstrata, isso é neurociência. E vamos chegar lá, mas primeiro, preciso que você sinta algo. Pense num momento em que você estava genuinamente grato. Não grato porque deveria ser. Não grato como exercício. Grato de verdade. Aquele tipo de gratidão que aparece sem aviso quando você olha para alguém que ama. Quando a luz do fim de tarde bate de um jeito específico, quando algo inesperadamente bom acontece e você sente no peito antes de pensar no cérebro. Sentiu? Agora compare esse sentimento com o que você sente quando escreve no diário de gratidão às 6h30 da manhã. Sonolento? Meio no piloto automático. Pensando nos compromissos do dia enquanto escreve sou grato pela minha saúde pela 18ª vez esta semana. Esses dois estados são o mesmo. Não são. E Carl Jung, que vai nos acompanhar durante toda esta jornada, já sabia disso. Jung entendia que a psique humana não é enganada por performances. Você pode enganar a consciência menos aquela parte racional que aprova suas afirmações e acha que está fazendo a coisa certa. Mas o inconsciente, que Jung chamava de o verdadeiro arquiteto da nossa realidade, detecta a dissonância com uma precisão aterrorizante. Quando você diz sou grato pela abundância enquanto sente no fundo do estômago o peso da conta atrasada, o que predomina não é a afirmação, é o sentimento. E o sentimento é o sinal que o campo recebe. Bem-vindos ao vagão quântico. Eu sou o arquiteto quântico. E hoje a viagem vai para um lugar que a maioria dos canais de desenvolvimento pessoal tem medo de ir. A verdade sobre por que a gratidão, sozinha, não transforma sua vida financeira. E o que você precisa adicionar para que ela finalmente funcione. Os passageiros já estão a bordo. E um está no canto, como sempre, folheando algo que só ele entende. Watts está com aquele sorriso de quem sabe o final da piada, mas prefere deixar você chegar lá sozinho. Peterson está em pé, sério,
com a postura de quem não tem tempo para desculpas, de si mesmo nem dos outros. Rogers está ouvindo, com aquela presença que faz você sentir que pode dizer qualquer coisa sem ser julgado. Dispenza está com os dados na ponta da língua, porque ele sempre está. E Hélio Couto está sorrindo com a serenidade de quem já entendeu que a física quântica e a espiritualidade antiga estavam dizendo a mesma coisa há séculos, só com vocabulários diferentes. O trem já está em movimento. E desta vez, não tem como fingir que não viu o que vai aparecer lá fora. Vamos falar de Mariana. Mariana tem 34 anos, vive em São Paulo. Trabalha como analista de marketing numa empresa que paga razoavelmente bem. Não é o salário dos sonhos, mas dá para viver. Há 3 anos, ela descobriu o universo da manifestação. Comprou os livros, fez os cursos, assistiu os vídeos, montou o quadro de visão, começou o diário de gratidão. Durante esses 3 anos, Mariana foi, provavelmente, uma das pessoas mais consistentes que você vai conhecer. Ela não falhava. Todo dia, sem exceção, escrevia 5 coisas pelas quais era grata. Todo dia afirmava que a abundância estava chegando. Todo dia visualizava a vida que queria. 3 anos depois, a conta bancária de Mariana tem exatamente o mesmo saldo médio que tinha quando ela começou. Às vezes um pouco mais. Às vezes um pouco menos. Mas o set point, aquele número gravitacional ao redor do qual a vida financeira orbita, não se moveu. Mariana não é fraca. Não é preguiçosa. Não é ingênua. Mariana é exatamente a pessoa que os criadores de conteúdo de manifestação adoram como cliente. Dedicada, crente, disposta a fazer o trabalho. O problema é que o trabalho que ela estava fazendo era incompleto. Carhart passaria horas com Mariana ouvindo a história dela. E em algum momento da conversa, Rogers faria a pergunta que muda tudo. Quando você escreve que é grata pela abundância, como você se sente por dentro, de verdade? E Mariana, depois de um silêncio, provavelmente responderia ansiosa, com medo de que não venha. Com vergonha de que talvez eu não mereça, Rogers chamava isso de incongruência. A distância entre o que a pessoa diz que sente e o que realmente sente. E essa incongruência não é um defeito moral, é um sinal. É o sistema nervoso comunicando que é uma crença mais profunda operando por baixo das afirmações. E essa crença mais profunda sempre ganha. Agora vamos falar de Roberto. Roberto tem 41 anos, empresário do interior de Minas Gerais. Cresceu numa família que não passava fome, mas também não sobrava. Aprendeu desde criança que dinheiro é difícil, que quem tem é porque nasceu com sorte ou porque pisou em alguém. Que pedir é fraqueza e que poupar é virtude máxima. Essas não eram lições explícitas. Era um ar que ele respirou durante 20 anos de formação. Aos 30, Roberto montou um negócio. Trabalhou muito. O negócio cresceu até um determinado ponto e parou. Toda vez que ele chegava perto de um novo patamar, algo acontecia. Um cliente grande que saía, uma despesa inesperada, uma decisão ruim que ele mesmo não conseguia explicar depois, como se houvesse um teto invisível que ele tocava e voltava. Roberto descobriu a manifestação aos 38. Começou a praticar gratidão, a visualizar expansão. O negócio até deu um salto inicial, menos aquele entusiasmo do começo, sempre gera algum movimento. Mas depois de 6 meses, o teto voltou. Diferente, mas na mesma altura. Jordan diria para Roberto algo que ele não quereria ouvir. Mas precisaria. A responsabilidade pela sua estagnação não está no universo que não coopera. Está nas escolhas que você continua fazendo por baixo das afirmações. Peterson tem uma forma muito pouco suave de dizer coisas verdadeiras. E o que ele vê em Roberto, e em muita gente como Roberto, é que a prática espiritual se tornou uma forma sofisticada de evitar o confronto com a realidade concreta. Visualizar prosperidade sem reorganizar as estruturas reais do negócio é como rezar para ganhar na loteria sem comprar o bilhete. E Peterson ficaria de pé enquanto dizia isso, porque ele não faz esse tipo de observação sentado. O ponto não é que gratidão e visualização não funcionam. O ponto é que elas funcionam como amplificadores, e um amplificador não cria sinal, ele amplifica o sinal que já existe. Se o sinal de base eu não mereço, dinheiro é difícil, prosperidade é para outros, a gratidão performática vai amplificar exatamente isso. Não porque você seja uma pessoa ruim, mas porque o sistema interno que opera por baixo das práticas conscientes ainda está rodando o código antigo. Joe Dispenza, que pesquisa há décadas a neurociência por trás dos estados meditativos e das práticas de reprogramação. Tem uma frase que resume tudo isso com precisão cirúrgica: a emoção é o campo magnético do pensamento. Não é o pensamento que atrai, é a emoção que o pensamento gera.
E uma emoção de gratidão genuína tem uma assinatura neurológica completamente diferente de uma emoção de gratidão ensaiada. Quando você sente gratidão genuína, seu cérebro libera dopamina e serotonina. Seu sistema nervoso autônomo entra em coerência. Suas ondas cerebrais desaceleram. Há uma sincronização entre coração e mente que dispensa a chama de coerência cardíaca. E que o Instituto Hartmut tem mensurado em laboratório há décadas. Nesse estado, o cérebro de fato se abre para novas possibilidades. Novas conexões neurais se formam. O sistema começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Mas quando você simula gratidão enquanto o corpo está em modo de alerta menos, cortisol alto, sistema nervoso simpático ativado, aquele fundo de ansiedade constante que a maioria das pessoas nem percebe mais porque normalizou, o que acontece? O cérebro registra a discordância entre o que você diz e o que o corpo sente. E o corpo sempre tem mais peso nessa equação? Sempre. Hélio Couto tem uma forma de descrever isso que vai além da neurociência, mas não a contradiz. Ele fala sobre frequência como estado de ser, não como performance. Na física quântica adaptada ao desenvolvimento humano menos, algo que Hélio trabalhou durante décadas e que encontra eco nos degraus da evolução. Que temos explorado ao longo desta série, há uma diferença fundamental entre emitir uma frequência e fingir uma frequência. O campo quântico não responde ao que você declara, ele responde ao que você irradia. Irradiação não é escolha consciente, é estado interno. Você pode declarar abundância com a voz, mas se o seu campo emocional está irradiando escassez, o que o campo registra é escassez. Isso não é punição. Não é o universo sendo cruel, é física. E é exatamente por isso que Mariana e Roberto ficaram parados. Não porque não tinham fé suficiente, mas porque a ferramenta que estavam usando, sozinha, não era capaz de chegar na camada onde o problema realmente estava. Antes de entrarmos na fundamentação científica, quero te dar um exercício simples para fazer ainda hoje. Pega um papel. Divide em 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreve as 5 coisas pelas quais você mais frequentemente declara gratidão nas suas práticas. Na coluna da direita, para cada item, escreve honestamente o que você realmente sente quando pensa naquele assunto, não o que você deveria sentir. O que você sente: medo, vergonha, esperança, ansiedade, paz, confusão. Sem julgamento, só observação. O gap entre as 2 colunas é o mapa do trabalho real que precisa ser feito. Guarda esse papel. Vamos precisar dele lá no final deste vídeo. Vamos entrar no laboratório por um momento. Em 2005, uma pesquisa publicada no Jerkle Science, conduzida por Robert Emmons e Michael Makula, 2 dos pesquisadores mais sérios no campo da ciência da gratidão, confirmou algo que intuitivamente muitos já sabiam. Pessoas que praticam gratidão de forma consistente reportam maior bem-estar, melhor qualidade de sono, mais disposição para ajudar outros e maior otimismo em relação ao futuro. Ótimo, isso é real. Isso é sólido. A gratidão funciona menos para essas coisas. O que a pesquisa não mostrou, porque não era esse o objetivo, é que gratidão, por si só, muda o set point financeiro de uma pessoa. E aqui está o ponto onde muitos criadores de conteúdo de manifestação fazem um salto lógico que não tem suporte empírico. Pegam dados reais sobre bem-estar e projetam uma conclusão que os dados não sustentam. A neurociência da transformação é mais específica do que o mercado de autoajuda deixa parecer. Jodspa, trabalhando em parceria com pesquisadores de instituições como a Universidade da Califórnia e usando equipamentos de eletroencefalograma de alta resolução e análise de marcadores epigenéticos, documentou algo fascinante: estados meditativos profundos, caracterizados por ondas θ e delta menos, as mesmas ondas que aparecem durante o sono. Profundo e nos primeiros anos de infância menos são os únicos estados nos quais o cérebro é genuinamente maleável à reprogramação de crenças profundas. O que acontece no estado de vigília normal, mesmo num estado de gratidão sincera? Você está predominantemente em ondas beta. O neocórtex está ativo, analítico, consciente. E o neocórtex tem acesso limitado às memórias emocionais armazenadas no sistema límbico, especialmente as memórias formadas na infância, quando o cérebro passava naturalmente muito mais tempo em ondas θ. É lá, nessas memórias emocionais profundas, que está o código que determina o seu set point. Não nas memórias que você consegue acessar conscientemente. Nas memórias que o corpo lembra, mas a mente esqueceu. Carl Jung chamava isso de complexos.
constelações de energia psíquica organizadas em torno de experiências emocionalmente carregadas, especialmente as da primeira infância. Esses complexos operam de forma autônoma menos e usava essa palavra, autônoma, para dizer que eles funcionam independentemente da vontade consciente. Você não decide ativá-los. Eles se ativam em resposta a gatilhos ambientais que o sistema associou. Muitas vezes sem que você saiba, a experiências do passado. Quando Roberto se aproxima de um novo patamar financeiro inexplicavelmente, toma uma decisão que o faz recuar. E reconheceria ali a ação de um complexo, não bruxaria. Não azar, psicologia profunda em operação. E agora a pergunta que interessa: a gratidão, praticada no estado beta, tem acesso a esses complexos? Raramente. Não porque seja inútil, tem outros benefícios reais. Mas para reprogramar crenças arquivadas no nível emocional profundo, você precisa de acesso ao nível onde elas estão armazenadas. Isso é o que Dispenza ensina quando fala sobre meditação como ferramenta de reprogramação. O objetivo não é relaxar. O objetivo é descer das ondas beta para teta, entrar no estado onde o inconsciente está acessível. E então introduzir um novo padrão emocional, não uma nova declaração verbal, uma nova experiência emocional sentida no corpo. A diferença é fundamental. Alan Watts aparece aqui com uma perspectiva que complementa a neurociência de um ângulo completamente diferente. Watts, que passou décadas traduzindo a filosofia oriental para o Ocidente, tinha uma compreensão visceral do paradoxo da intenção. Ele dizia que toda vez que você tenta se tornar algo, você está simultaneamente confirmando que não é aquilo. E esse estado de não ser cria uma tensão que o sistema nervoso registra como ameaça. É a física do esforço ansioso. Quanto mais você se esforça para ser grato porque precisa que a gratidão produza resultados, mais você está operando a partir de um estado de carência menos, e a carência é o oposto vibracional da abundância. Não importa quais palavras você coloca em cima dela, Watts não estava contra a ação. Estava contra a ação nascida do medo de não ter. Há uma qualidade completamente diferente entre agir a partir da plenitude e agir a partir da necessidade. E o campo, seja você chamar de Deus, de universo, de sistema nervoso autônomo ou de campo quântico, responde a essa qualidade, não ao conteúdo declarado. Rogers acrescenta dimensão relacional a tudo isso. Ele observou em décadas de trabalho clínico que a incongruência menos aquela distância entre o que a pessoa apresenta ao mundo e o que ela realmente sente é o maior obstáculo ao crescimento. E uma das formas mais comuns de incongruência que ele via era pessoas usando linguagem espiritual para evitar o contato com emoções difíceis. Sou grato pode ser uma expressão genuína de plenitude, mas pode também ser um mecanismo de defesa sofisticado contra sentir a raiva, o medo, a tristeza ou a vergonha que estão por baixo. E quando é usado como defesa, não só não funciona como amplificador de prosperidade menos, ativamente impede o processamento emocional que precisaria acontecer para que a transformação fosse real. Hélio Couto, trazendo a perspectiva dos degraus evolutivos que temos explorado nesta série menos aquela escada que começa na sobrevivência e sobe em direção à consciência expandida menos, diria que gratidão é um estado dos degraus mais altos. E tentar performar um estado dos degraus mais altos enquanto o sistema nervoso ainda está operando nos degraus de sobrevivência é como tentar forçar uma planta a florescer sem primeiro regar as raízes. A flor pode parecer florescer por um momento, mas sem raiz, murcha. O trabalho real, o trabalho que a maioria dos conteúdos de manifestação evita porque é desconfortável de ensinar e desconfortável de fazer, é descer. Ir para as camadas mais fundas, não para ficar lá, mas para limpar o que está lá e construir uma base que sustente os estados mais elevados de forma genuína e durável. E aqui está algo que não te disseram. Esse trabalho não é longo, não é necessariamente doloroso, mas precisa ser específico. E precisa ser feito no estado certo, com as ferramentas certas. No próximo capítulo, vamos ver casos reais de pessoas que fizeram exatamente esse trabalho e o que mudou. Mas antes, preciso que você anote uma coisa. A gratidão não é o problema. A gratidão como substituta do trabalho interno real é o problema. E há uma diferença entre usar gratidão como prática de elevação de estado, depois de fazer o trabalho de limpeza das camadas mais fundas, e usar gratidão como bypass, um jeito bonito de pular as partes difíceis da transformação. No próximo episódio desta série, vamos entrar num território ainda mais específico, quando a própria prática de manifestação se torna um mecanismo de evitação. Como a visualização, usada de forma errada, pode na verdade reforçar o estado que você quer mudar. É um dos ângulos mais corajosos que vamos abordar nesta jornada,
E eu precisava que você passasse por este episódio primeiro para ter as bases. Não pule, a ordem importa. Fernanda tem 29 anos, é designer freelance do Rio de Janeiro. Quando ela chegou ao nosso conteúdo, estava no que ela mesma descrevia como um loop de abundância frustrada, uma expressão que ela inventou e que descreve perfeitamente o que muita gente vive: saber tudo sobre manifestação. Acreditar genuinamente, praticar com constância e ainda assim não ver resultado proporcional ao investimento de energia. O que Fernanda descobriu no processo de ir além da gratidão superficial. Foi uma memória que ela achava que tinha processado aos 11 anos. Ela ouviu seus pais discutindo sobre dinheiro e a frase que o pai disse ficou gravada de um jeito que ela não tinha entendido até então. O pai disse: "Quem sonha alto demais sempre cai mais forte." Não era maldade. Era o código de sobrevivência de um homem que tinha sido machucado pela vida. Mas a criança de 11 anos que ouviu aquilo criou uma equação: sonhar grande é perigoso. 30 anos de vida humana depois, essa equação ainda estava rodando em Fernanda. E toda vez que ela chegava perto de um projeto maior, de um cliente mais importante, de um patamar financeiro mais alto menos, a equação ativava. O sabotador interno não chegava gritando. Chegava suave, com justificativas razoáveis. Não tenho portfólio suficiente, não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Quando Fernanda parou de fazer só gratidão e começou a fazer o trabalho de identificar o código subjacente, exatamente o tipo de trabalho que descreveria como integração da sombra menos, algo mudou, não imediatamente. Não magicamente, mas de forma consistente e duradoura. Em 8 meses, a renda mensal de Fernanda triplicou. Não porque ela visualizou mais. Porque ela removeu o que estava bloqueando o canal. Agora conheça Alexandre. Alexandre tem 47 anos, é médico em Belo Horizonte, especialista numa área que remunera bem. Do ponto de vista externo, Alexandre era um caso de sucesso. Do ponto de vista interno, ele vivia com uma sensação constante de que estava a um passo de perder tudo, uma ansiedade financeira que não fazia sentido dado o seu nível de renda real. Alexandre tinha praticado gratidão durante anos. Ele era, de fato, uma pessoa grata menos pelos filhos, pela profissão, pela saúde. Mas essa gratidão não tocava a ansiedade financeira. Era como se existissem 2 sistemas paralelos dentro dele, sem comunicação entre si. O que ele descobriu ao trabalhar em camadas mais profundas foi uma lealdade inconsciente, um conceito que vamos explorar mais profundamente nos próximos episódios desta série. O avô de Alexandre tinha falido na década de 70, numa crise que destruiu a família. O pai havia crescido com aquele trauma como pano de fundo. E Alexandre, sem nunca ter vivido aquela experiência, carregava emocionalmente o peso dela como se fosse sua. Dispensa reconheceria isso imediatamente. O corpo armazena experiências emocionais não processadas da família, especialmente quando são passadas de forma subliminar através do comportamento dos pais. Não é metáfora. A pesquisa em epigenética mostrando que padrões de resposta ao estresse podem ser herdados geneticamente através de modificações epigenéticas. Quando Alexandre fez o trabalho de reconhecer e separar: isso é do meu avô, isso é do meu pai, isso é meu, a ansiedade não desapareceu da noite para o dia, mas reduziu de forma consistente. E com ela, as decisões financeiras que ele tomava mudaram de qualidade. Menos reativo, mais estratégico, menos medo de perder, mais clareza sobre como crescer. Existe ainda a história de Camila. Camila tem 38 anos, é professora em Fortaleza. Ela não vinha de contexto de escassez severa, mas cresceu num ambiente muito religioso onde dinheiro era frequentemente associado a pecado, superficialidade ou algo que distraía do que realmente importa. As mensagens eram sutis mas constantes: pessoas ricas são gananciosas, quem tem muito não é de Deus, a pobreza tem nobreza. Camila conscientemente rejeitava essas crenças. Ela racionalmente sabia que não eram verdadeiras. Mas o sistema límbico não opera com lógica racional, ele opera com memória emocional. E as memórias emocionais de Camila estavam saturadas daquela narrativa. O que Rogers identificaria em Camila é que ela tinha desenvolvido uma persona de pessoa espiritual que não se importa com dinheiro, e essa persona estava em profundo conflito com o desejo real dela de segurança financeira e liberdade. Esse conflito interno não era consciente. Ela genuinamente acreditava que tinha processado aquelas crenças. Mas o corpo sabia diferente. Quando Camila finalmente permitiu que o conflito viesse à superfície,
quando ela se autorizou a querer abundância sem precisar. Justificar espiritualmente esse desejo menos algo mudou na qualidade das suas decisões. Ela pediu o aumento que estava adiando há 2 anos. Ela começou um projeto paralelo que sempre imaginou, mas nunca iniciou. Ela começou a cobrar o que valia como professora particular. A gratidão não fez nada disso. A remoção do conflito interno foi o que abriu o espaço para que a gratidão genuína tivesse algum lugar para pousar. Esses 3 casos têm algo em comum que eu quero que você perceba. Em nenhum deles a gratidão era o problema. Mas em todos eles, a gratidão sozinha era insuficiente, porque havia uma camada mais profunda que precisava ser alcançada primeiro. Fernanda precisava integrar a crença de que sonhar grande é perigoso. Alexandre precisava separar o trauma da família do seu presente. Camila precisava resolver o conflito entre identidade espiritual e desejo de prosperidade. Cada um deles, ao fazer esse trabalho, descobriu que a gratidão posterior menos a gratidão que emergiu depois. Não a que era praticada como protocolo antes. Tinha uma qualidade completamente diferente. Era sentida no corpo inteiro. Não precisava de diário. Não precisava de esforço. Era simplesmente o estado natural de alguém cujos bloqueios internos tinham diminuído o suficiente para que a plenitude pudesse emergir de forma espontânea. Essa é a gratidão que transforma. Não a gratidão como causa, mas a gratidão como efeito de um trabalho interno genuíno. E isso nos leva ao que você veio buscar aqui. Chegamos ao coração deste episódio. Tudo que construímos até aqui menos a compreensão do gap entre gratidão performática e gratidão genuína. A neurociência dos estados de acesso ao inconsciente, os casos reais de transformação. A perspectiva de cada um dos nossos passageiros foi preparação para este momento. Porque agora vamos criar algo que você pode fazer. Não amanhã, não quando estiver pronto. Hoje à noite, antes de dormir, mas antes do exercício matador, preciso de 1 minuto para falar sobre o que acontece nas horas antes de dormir e por que esse período específico é tão poderoso para o tipo de trabalho que estamos propondo. Dispenza explica que nos 40 minutos que antecedem o sono, o cérebro começa naturalmente a transitar das ondas beta para alfa e depois para teta. O córtex pré-frontal menos aquela região associada ao julgamento crítico. A análise, ao ego que filtra e avalia menos, começa a desacelerar. O inconsciente, que estava submerso durante o dia, começa a emergir. É por isso que você tem insights no banho ou quando está quase dormindo. Não é coincidência, é neurofisiologia. Esse estado, liminar, entre vigília e sono, é historicamente chamado de estado hipnagógico. E os pesquisadores do sono documentaram que é um dos estados mais permeáveis que o cérebro humano experimenta. Memórias se reorganizam, padrões se tornam visíveis, crenças antigas surgem à superfície. É também o estado onde novas impressões emocionais têm maior impacto, não por magia menos, por plasticidade neurológica. O cérebro em teta aprende de forma diferente do cérebro em beta. Ele aprende como uma criança aprende, através de experiência emocional, não de instrução racional. E chamaria esse período de hora do inconsciente. Watts diria que é o momento em que o ego finalmente se cala o suficiente para que algo real possa ser ouvido. Peterson diria que é quando você tem acesso direto ao dragão no porão. Rogers diria que é quando o eu real consegue finalmente falar sem ser censurado pela persona. E Hélio? Couto diria que é o momento de maior comunicação entre a dimensão consciente e os campos vibracionais mais sutis. O momento onde o trabalho de frequência tem maior potencial de impressão no sistema. Com isso em mente, aqui está o protocolo de hoje à noite. Chame de protocolo da gratidão real ou protocolo da raiz, o nome não importa. O que importa é o processo. Começa 30 minutos antes de dormir. Sem tela, sem estímulo externo. Luz baixa ou vela se você tiver. Primeiro passo, sente-se ou deite-se de forma confortável, respira. Não respira de forma performática. Não é uma sessão de respiração elaborada. Apenas respira e deixa o corpo pesado. 3, 4, 5 respirações lentas. Só isso? Deixa o ritmo se encontrar sozinho. Segundo passo, pega aquele papel do capítulo 2. A coluna da esquerda com o que você declara, a coluna da direita com o que você realmente sente. Lê cada par em voz baixa, não precisa ser em voz alta, pode ser murmúrio. Para cada par, fica um momento com a emoção da coluna da direita. Não tenta mudar ela. Não tenta transformar ela. Só deixa ela estar presente. Reconhece ela. Eu sei que você está aqui. Eu sei o que você sente. Esse reconhecimento não é fraqueza. É exatamente o oposto.
Rogers passava décadas ensinando que o que é reconhecido pode ser processado. O que é negado fica preso. Terceiro passo: depois de reconhecer cada emoção real, faz uma pergunta simples para ela, não para o universo, para a emoção. De onde você veio? Quando você aprendeu que era assim? Não espere a resposta verbal. Só faz a pergunta e observa o que aparece. Uma imagem, uma memória, uma sensação no corpo, uma voz. Qualquer coisa que aparecer está certa. Nada que aparecer é errado. Quarto passo: este é o ponto de virada. Depois de reconhecer a emoção real e de fazer a pergunta sobre sua origem, imagina que você tem uma versão de si mesmo que já está do outro lado dessa crença. Não uma versão perfeita, não uma versão que nunca sentiu medo, uma versão que sentiu tudo o que você sentiu e mesmo assim chegou aonde você quer chegar. Essa versão está à sua frente, e essa versão de você não te dá uma afirmação. Ela te dá uma coisa só: presença. Ela está lá, real, sólida, olhando para você com o tipo de compaixão que não precisa de palavras. Fica com essa imagem enquanto ela quiser ficar. Não força, não cronometra. Deixa o encontro acontecer no seu ritmo. Quinto passo: agora, e só agora, depois de todo esse processo, permite que a gratidão apareça. Não como declaração, como resposta. O que você sente gratidão quando você reconhece que essa versão futura de você existe? O que você sente quando percebe que o trabalho que você está fazendo agora é real, concreto, e está construindo algo duradouro? Deixa essa gratidão ser sentida, não descrita, sentida. E então dorme. O sono que vem depois desse processo tende a ser diferente, mais profundo em alguns casos, com sonhos mais vívidos em outros. Com uma sensação matinal de que algo mudou sutilmente. Não espere fogos de artifício. Espere raízes crescendo. Agora o exercício matador, este não é para hoje à noite. Este é para os próximos 7 dias. Chame de protocolo da raiz quântica menos 7 dias de reconversão de estado. Dia 1. Faça o exercício de 2 pares de colunas. O que você declara e o que você realmente sente. Mas neste dia, adicione uma terceira coluna, isso é meu ou é herdado, sem julgamento. Só observação honesta. Algumas coisas são suas, outras você recebeu de quem te criou, do ambiente, da cultura, da religião. Separa o que conseguir separar. O que você não souber, deixa com ponto de interrogação. Esses são os mais interessantes. Dia 2. Escolhe uma das emoções que identificou como herdada, de preferência a que mais aparece quando você pensa em dinheiro ou prosperidade. Passa 10 minutos escrevendo a história dessa emoção. Não a sua história, com ela menos, a história dela. Como ela chegou na sua família. Quem a sentiu antes de você? Em que circunstâncias ela fazia sentido para quem a originou? Você está dando contexto histórico a uma emoção que perdeu seu contexto ao ser transmitida. Dia 3. Escreve uma carta para essa versão ancestral que originou a emoção. Não uma carta de raiva, não uma carta de perdão forçado, uma carta de compreensão. Eu entendo por que você sentiu isso. Eu entendo o que você viveu. E eu te agradeço por ter sobrevivido o suficiente para que eu existisse. E agora eu estou criando uma versão diferente dessa história. Dia 4, faz o protocolo de sono do capítulo 5. Mas desta vez, a versão futura de você que imagina não está no futuro, ela está no presente. Ela não é o que você vai ser. Ela é o que você já é, por baixo de tudo que aprendeu a não ser. Deixa essa percepção assentar. Dia 5, volta ao papel das 3 colunas do dia 1. Lê tudo e agora escreve uma 4ª coluna. O que eu escolho sentir sobre isso, a partir de agora, não é afirmação. É intenção consciente, há uma diferença. Afirmação diz eu sou. Intenção consciente diz eu escolho caminhar em direção a... Dia 6, faz uma ação concreta menos uma ação real, no mundo físico, que seja inconsistente com a crença limitante que você identificou. Se a crença é não mereço cobrar mais, manda um e-mail ajustando um preço. Se a crença é dinheiro é difícil. Transfere um valor para a poupança, por menor que seja, com intenção explícita de que você é alguém que acumula. Se a crença é prosperidade não é para mim, faz uma pesquisa sobre algo que você sempre quis ter como se já fosse comprar. A ação não precisa ser grande. Ela precisa ser real e ser inconsistente com o código antigo. Dia 7, escreve, não importa o formato, carta, diário, lista. O que mudou em 7 dias? Não no mundo externo, menos no que você percebe sobre si mesmo. Que emoção está menos pesada, que crença está menos sólida.
Que possibilidade parece ligeiramente mais real do que parecia uma semana atrás? E então, nesse 7º dia, deixa a gratidão aparecer. Não porque você está tentando atrair algo. Porque você fez trabalho real. E trabalho real merece reconhecimento. Essa gratidão vai ter um sabor diferente de tudo que você escreveu no diário nos últimos meses. Você vai perceber a diferença. Não vou explicar qual é. Você vai sentir. E agora, o mantra deste episódio não é para ser repetido mecanicamente. É para ser dito uma vez, com intenção, no final do protocolo de sono ou no encerramento do dia 7 do protocolo da raiz. Uma vez, com presença completa, é mais poderoso do que 100 vezes no piloto automático. Eu reconheço o que foi. Eu honro o que aprendi. Eu libero o que já não serve. E eu me abro para receber o que já sou capaz de criar, dito, não cantado, não recitado. Dito, como se fosse verdade, porque está se tornando. Antes de fecharmos, deixa eu te dizer algo sobre o próximo episódio, porque o que vem aí vai exigir que você tenha passado por aqui. No próximo vídeo desta série, vamos olhar diretamente para a manifestação como armadilha. Não a manifestação em si menos a manifestação usada como mecanismo de evitação, como forma de ficar eternamente preparando sem nunca chegar. É um dos temas mais corajosos desta megasérie, e eu sei que vai gerar reação. Vai gerar reação porque vai tocar em algo que muita gente usa como identidade. Eu sou alguém que pratica a manifestação. E vai propor que essa identidade pode, em alguns casos, estar servindo ao medo de mudar de verdade. Mas para chegar lá, você precisava passar por aqui. Por entender que o problema não é a gratidão, é a gratidão sozinha. E que o trabalho real começa onde a performance termina. Se você chegou até aqui, você não chegou por acidente. E se você vai fazer o protocolo dos 7 dias? E eu acredito que você vai. Porque você não é o tipo de pessoa que assiste e vai embora menos. Eu quero saber o que acontece. Comenta aqui. Conta o que mudou no dia 7. Não porque eu preciso de validação, porque você precisa do ato de documentar a transformação para torná-la real para o seu sistema nervoso. Escrever consolida neurociência básica. Use a favor, eu sou o arquiteto quântico. E você não chegou aqui por acaso.